Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do O seu nome viverá pelos séculos dos séculos, viverá pelos séculos dos séculos. O seu nome viverá pelos séculos dos séculos, viverá pelos séculos dos séculos. Justos, aclamai o Senhor. Os corações retos devem louvá-lo. O seu nome viverá pelos séculos dos séculos, viverá pelos séculos dos séculos. Louvai o Senhor com a cítara, cantai-lhe salmos ao som da harpa. O seu nome viverá pelos séculos dos séculos, viverá pelos séculos dos séculos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãs e irmãos, unidos ao Santo Padre Leão XIV, que nos pede que neste mês de outubro rezemos de forma especial pela paz, peçamos nesta Eucaristia ao Senhor Jesus, por intercessão da Virgem Santa Maria, que conceda ao mundo a paz tão desejada. Aqui no santuário celebramos a memória de São Paulo da Cruz, fundador dos Passionistas.
Disponhamos o coração para celebrarmos dignamente a Santa Missa, reconhecendo com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça, por intercessão do presbítero São Paulo da Cruz, cujo único amor foi a cruz, para que, estimulados pelo seu exemplo, abracemos generosamente a nossa cruz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, perante a promessa de Deus, Abraão não se deixou abalar pela desconfiança, antes se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, plenamente convencido de que Deus era capaz de cumprir o que tinha prometido. Por este motivo é que isto lhe foi atribuído como justiça. Não é só por causa dele que está escrito, isto foi-lhe atribuído, mas também por causa de nós, que acreditamos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor, que foi entregue à morte por causa das nossas faltas e ressuscitou para nossa justificação. Palavra do Senhor.
O Senhor nos deu um Salvador poderoso. Na casa de Davi, seu servo, conforme prometeu pela boca dos seus santos, os profetas dos tempos antigos. Bendito seja o Senhor, que visitou e redimiu o seu povo. Bendito seja o Senhor, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos daqueles que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia a favor dos nossos pais, recordando a sua sagrada aliança. Bendito seja o Senhor, que visitou e redimiu o seu povo. Bendito seja o Senhor. O juramento que fizera Abraão, nosso pai, que nos havia de conceder esta graça de o servirmos um dia sem temor, livres das mãos dos nossos inimigos, em santidade e justiça na sua presença, todos os dias da nossa vida. Bendito seja o Senhor, que visitou e redimiu o seu povo. Bendito seja o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo,
segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu-lhe: Amigo, que me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas? Depois disse aos presentes: Vede bem, guardai-vos de toda a avareza. A vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. E disse-lhes esta parábola: O campo de um homem rico tinha produzido excelente colheita. Ele pensou consigo: que hei de fazer, pois não tenho onde guardar a minha colheita? Vou fazer assim: deitarei abaixo os meus celeiros para construir outros maiores, onde guardarei todo o meu trigo e os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: minha alma, tens muitos bens em depósito para longos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus respondeu-lhe: insensato, esta noite terás de entregar a tua alma. O que preparaste, para quem será? Assim acontece a quem acumula para si, em vez de se tornar rico aos olhos de Deus. Palavra da salvação. Glória A vós, Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus que acabamos de proclamar e de escutar, podemos sintetizar a reflexão que preparei para partilhar convosco em duas palavras: confiança e avareza. A fé de Abraão, como nos faz ver, digamos, São Paulo, é uma fé marcada pela confiança. Abraão não se deixou abalar pela desconfiança, antes se fortaleceu na fé. Tinha razões, se calhar, para começar a desconfiar, mas não se deixou abalar pela desconfiança. Ou seja, a fé de Abraão é marcada pela confiança. Acreditar em Deus para Abraão é confiar absolutamente nele, de forma incondicional. Desde o princípio, quando Deus diz a Abraão: deixa a tua terra que eu vou te dar outra terra, Abraão não pergunta nada, põe-se logo a caminho. Confia que Deus vai cumprir a sua promessa. Depois Deus diz: dar-te-ei uma descendência tão numerosa como as areias do mar e as estrelas do céu. E depois Abraão tem como esposa Sara, que é estéril, e é já quando ele não está em idade sequer de poder gerar filhos, e Sara, tendo sido sempre estéril, que Deus lhe diz: vais ter um filho daqui ao próximo ano, quando eu por cá passar. Os mensageiros de Deus dizem isso: terás um filho. Sara riu-se naquele dia. Não confiou muito. Abraão não se riu. Abraão confiou que Deus ia realizar a sua promessa. Depois, quando já tinha o filho crescidinho, já tinha um descendente através do qual se multiplicaria a sua descendência, Deus diz-lhe: sacrifica-me o teu filho Isaque. E Abraão não pergunta: vai fazer isso? Depois, claro, Deus pô-lo à prova naquele dia, mas não queria de maneira nenhuma a morte do filho Isaque. A fé de Abraão é uma fé marcada pela confiança.
E São Paulo depois acrescenta, nós temos ainda maior razão para confiar, porque Deus já mostrou que nos ama, porque já enviou o seu Filho, que deu por nós a sua vida. Então a pergunta que eu posso fazer a mim mesmo, que cada um pode fazer a si mesmo, é esta: eu confio assim em Deus? Eu aposto absolutamente em Deus? Eu confio nele? Porque se eu confio em Deus, eu obedeço de bom grado a Deus, como obedecia a Abraão. Deus dizia e Abraão punha-se logo a caminho, a realizar o que Deus lhe tinha dito. Reparem que os primeiros pais desconfiaram de Deus. Ele disse para vocês, é assim que o tentador os tentou, para não comerem, porque no dia em que comerdes, ele sabe que ficareis como ele, sereis como Deus, sabereis só por vós distinguir o bem e o mal. Desconfiam de Deus e da vontade de Deus. É por aí que a tentação entrou. Então não se admirem se o seu coração começar a oscilar e a desconfiar. Será que Deus mesmo me quer bem? Será que Deus me ama? Se Ele me ama, como é que vem esta doença minha, ou da minha esposa, ou do meu filho? Aí nesse dia nós precisamos de pedir a Deus que nos fortaleça na fé como fortaleceu Abraão, para confiarmos absolutamente nele. O que leva a não confiar em Deus é pensar que Ele não quer de facto o nosso bem. Foi a tentação dos primeiros pais. Pensar que afinal a vontade de Deus é apenas para nos ter submetidos, sujeitos. Muitos pensam que são mais livres se não se submeterem à vontade de Deus e por isso afastam-se de tudo para viver como muito bem lhes parece. Falta de confiança em Deus. Não acreditam que a vontade de Deus sobre eles e sobre a humanidade é uma vontade boa, que só quer o nosso bem. E não só o nosso bem, mas o nosso maior bem. Então aprendamos com Abraão a viver a fé com confiança. Santa Faustina, santa polaca do século passado, escrevia: o pecado que mais magoa a Deus é o pecado da desconfiança nele. O pecado que mais magoa a Deus é o pecado da desconfiança nele. Aprendamos a confiar no Senhor. E Ele já deu tanta prova, até o dom da própria vida, porque não hei de confiar que Ele quer o meu maior bem e dos outros seres humanos. A outra palavra vem do Evangelho, a avareza. Quando nós não confiamos em Deus, vamos querer apoiar-nos em algo que não é Deus. Ou nos nossos dons, nas nossas grandes capacidades, vamos querer ter importância no nosso mundo, vamos fazer 1001 coisas para mostrar que somos bons, capazes disto, capazes daquilo. Mas, se calhar, ainda a maior tentação é apoiar-se no bem-estar material, na riqueza. E quando nós nos apoiamos excessivamente na riqueza, o que é que acontece? Tornamos avaros, amontoamos, acumulamos e não olhamos para o lado, para a necessidade do que não tem. Tornamos-nos egoístas, egocêntricos, incapazes de partilhar. Por muito que tenhamos, parece-nos que temos sempre pouco. E não nos comparamos com os que não têm, comparamos com os que têm mais do que nós. Então, a avareza é algo que nos fecha sobre nós próprios, que nos leva a querer pensar que é nos bens materiais e no bem-estar que esses bens podem oferecer, mas diante de uma doença, se calhar não tem nada a fazer esses bens materiais, ou quase nada, a não ser, se calhar, a ir a uma clínica particular de grande nome, etc, etc. Mas quando nós nos apoiamos assim em Deus, nos bens materiais, colocamos os bens materiais em vez de Deus. Não acreditamos que a nossa vida e felicidade está nas mãos de Deus e não noutra coisa. E não em ninguém mais. É uma idolatria, diz São Paulo. A avareza, vão conferir o capítulo, se não estou em erro, 4 da carta aos Efésios.
A avareza é como uma idolatria. Porquê? Porque nos concentra toda a nossa vida naquilo, em adquirir mais, em ter mais, em possuir mais. Para nos sentirmos como que seguros de que a vida não nos vai escapar. E Jesus conta uma parábola e diz que insensatez, que pouco bom senso, que loucura a tua, que engano em que andas metido. Amanhã morres e tudo o que tu acumulaste para quem é que é? Para haver guerra na família quase sempre. Infelizmente, é quase sempre para haver guerra na família. Ainda pior, 2 males num. Então, meus irmãos, a fonte da felicidade e da vida é Deus. Não procuremos fora, porque é um grande engano. O mundo tenta seduzir-nos com 1001 propostas de felicidades. E uma delas é o bem-estar material. É um engano, diz Jesus. Não te deixes enganar. Não vás por aí. Abre o teu coração. Percebe que os bens foram dados por Deus, mas não apenas para ti, para todos os seres humanos. Percebes que Jesus te ensina a pedir não o pão meu. Pão significa tudo aquilo que pode dar força ao ser humano. Sustento. O pão, a saúde, o agasalho, o abrigo, a casa. O pão. As necessidades básicas. Ele não diz o pão meu de cada dia, ele diz o pão nosso de cada dia. É o oposto da avareza. É o sentido do outro, o sentido da partilha, o sentido de que eu não sou dono dos bens. Mesmo que eu tenha herdado muitos, eu não devo usá-los de uma forma egoísta e a pensar só em mim. Devo alargar a minha vista para o mundo e perceber lá onde é mais urgente uma colaboração e uma ajuda para que todos possam ter o pão nosso de cada dia. Estes nossos irmãos celebram as suas bodas de ouro matrimoniais, o Sr. Carlos Alberto e a Sra. Zulmira Maria. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Oremos todos. Faço agora a bênção das alianças. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora vou entregar um ao outro. Sim. E esta menina é bisneta já, não é? Não, minha senhora, só netinha. Está bem. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Suponho que já o rezam todos os dias, mas é uma oferta do terço que é da celebração do centenário das aparições de Fátima. É a oferta do santuário para vós. E parabéns. Nada. Podem com Deus.
Irmãos e irmãs, supliquemos a Deus Pai, que nos chama a servi-lo na sua presença, a graça de escutar as nossas orações, dizendo, cheios de esperança: nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Leão, pelo nosso Bispo, pelos presbíteros e diáconos, para que sejam fortalecidos na fé e confiem que Deus cumpre o que promete, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos responsáveis pela paz mundial, para que Deus os fortaleça no seu trabalho e lhes dê espírito de justiça e retidão, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos que são avarentos e pensam que a vida de uma pessoa depende da abundância dos seus bens, para que se recordem que Jesus, morto e ressuscitado, é o único Salvador poderoso, dado por Deus, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos que trabalham nos campos e deles vivem, para que a terra produza excelentes colheitas e a ninguém falte o pão de cada dia, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos peregrinos deste santuário, para que, imitando os santos Francisco e Jacinta, se tornem ricos aos olhos de Deus, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Senhor, Deus de Israel, mostrai-nos a vossa misericórdia, guiai-nos no caminho da santidade e livrai-nos de tudo que nos afasta de vós. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por nós sacrifícios, para a glória do seu nome, para nosso bem e pecado da sua santa Igreja. Olhai, Deus Todo-Poderoso, que as ofertas que vos apresentamos na comemoração de São Paulo da Cruz, e fazei que, celebrando o memorial da paixão do Senhor
imitemos o que realizamos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrar hoje a memória de São Paulo da Cruz, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Unidos num só coração e numa só alma, movidos pelo Espírito Santo, ousamos dizer como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Piedade
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso Deus, que entreis em minha morada, mas dizem uma palavra e serei salvo. descendência será poderosa sobre a terra. Será abençoada a geração dos justos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Haverá em sua casa abundância e riqueza. A sua generosidade permanece para sempre. Brilham os homens retos como luz nas trevas. Homem misericordioso, compassivo e justo. Bem-aventurados os que têm
jamais será abalada. O justo deixará memória eterna. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Oremos. Senhor nosso Deus, que de modo admirável iluminaste o mistério da cruz em São Paulo da Cruz, concedei-nos que, fortalecidos por este sacrifício, permaneçamos fiéis a Cristo e trabalhemos na Igreja pela salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Neste ano jubilar, rezamos a oração de consagração a Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo, a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Salve,
Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos desejo a continuação do muito bom e santo dia e aos que estáis como peregrinos no santuário, uma santa peregrinação. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Chama viva a minha esperança, este